Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca. Hoje, estudando o capítulo 41 do livro. Vamos fixar o comentário. Boa noite, Ari. Seja bem-vindo, amigo. Gratidão pela sua presença. Vamos aqui fixar o comentário. E vamos entrar também pelo nosso perfil particular para que a gente possa acompanhar e ver se está fluindo bem, né? Vamos lá. Fixar o comentário. Isso. Boa noite, Ari. Perfeito. Fluindo bem, dá para a gente mandar os aviãozinhos. Então a gente sempre fala aos amigos, você está numa live que você acha interessante, encaminhe para os seus amigos para que possam estar também conosco. Lembrando aos queridos amigos que na próxima quarta-feira, dia da bandeira, dia 19 de novembro, olha, estamos nos aproximando do final do ano, hein? 19 de novembro, estaremos com uma convidada especial, a nossa amiga Luciane Figueiredo, da cidade do Rio de Janeiro. E a Luciane vai estar conosco comentando o capítulo 42 deste livro, Mergulhe Fundo. Vamos ver o que a Luciane vai trazer de reflexão. Diz a Luciane que este capítulo é muito tocante e especialmente por estarmos com uma convidada, a nossa live será pelo nosso canal do YouTube, Reflexões Aloísio. Então, estamos acabando de mandar os aviãozinhos rapidamente. E vamos que vamos. 1, 2, 3, tá bom. Mandamos alguns aviãozinhos. Deixa eu cumprimentar aqui que eu não consegui entender o seu nome. Mas seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Então estamos aqui, deixa eu ver se está, acho que a posição da câmera é melhor assim. Silvia chegou conosco, boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Estamos hoje no capítulo 41 do Papel à Realidade. Já passamos da metade do livro, tá? O livro tem 80 capítulos e nós vamos continuar 2 vezes por semana conversando neste livro até o mês de janeiro. Em fevereiro ele vai passar a ser 1 vez por semana, sempre às segundas-feiras. E nas quartas-feiras nós vamos fazer momentos com Jerônimo Mendonça, toda quarta-feira a partir de fevereiro. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Acho que vou mandar mais um aviãozinho aqui que eu esqueci de mandar aqui. Deixa eu mandar aqui, vamos ver aqui a Solange que eu não tinha mandado. A Gleides não tinha mandado também. A Sônia, nossa, tinha gente que tinha ficado de fora. Não podemos deixar os nossos amigos de fora, né? Aqui o nosso Will, mandar pro Will. Opa! Aí tá dando uns bugs aqui. Vou derrubar o celular daqui a pouco. Pronto, já mandamos. A Helena chegou conosco também, diretamente de Ituiutaba. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. A Alcineire chegou também conosco. Boa noite, Alcineire. Gratidão pela sua presença. E aproveitando a presença da Helena, que é lá de Ituiutaba, no dia 6 de dezembro, um sábado, tarde festiva no Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Então, fica o convite para aqueles que moram perto de Ituiutaba ou que queiram,
Boa noite, Will, seja bem-vindo, gratidão pela sua presença. Estamos aqui a aguardar um pouquinho mais, né, que a gente entrou um pouco antes, para a gente dar sequência, né? Lembrando então a vocês que na próxima quarta-feira teremos a presença da nossa querida amiga Luciane Figueiredo e a live será pelo nosso canal do YouTube. Eu vou compartilhar o link com para vocês nos nossos stories. É só clicar depois naquele link que já você vai ser direcionado automaticamente pro link para nossa live. Então eu faço a mesma forma que vocês aqui estão fazendo os cumprimentos, estão entrando na live, e lá quando vocês se cumprimentam eu coloco na tela para que as pessoas também possam ver os comentários. Na próxima sexta-feira vou participar de um Casos e Causos Espíritas com a nossa querida Roberta Zagueto, 19 horas e 45 minutos, e vamos contar detalhes na nossa viagem a Ituiutaba, imperdível, próxima sexta-feira, 19 horas e 45 minutos. Tá? Então vai ser muito bom aqueles que puderem estar conosco. Então, quarta-feira, nosso canal do YouTube, com a nossa querida amiga Luciane, que acabou de entrar na live, e na próxima sexta-feira, 19h45, eu juntamente com Roberta Zagueto, anteriormente do Rio de Janeiro, agora em Juiz de Fora, e vamos conversar sobre Jerônimo Mendonça nesse mês que comemora seu nascimento e o seu desencarne, né? Vamos então agora tirar a música para a gente fazer a leitura do papel para a realidade. Bom, antes da gente fazer a leitura, como eu estou falando para vocês, eu estou partindo de um tempo para cá, partindo para a surpresa do texto. Então eu estou deixando a intuição falar na hora. Mas quando eu pego o texto inicial do papel para a realidade, que eu imagino, né? Vamos pensar assim. Nós normalmente fazemos planos. Vou fazer uma viagem, então eu faço um roteiro de viagem. Vou fazer uma exposição, faço um roteiro da minha exposição. Nós colocamos no papel, ou então hoje em dia pelos dispositivos eletrônicos que nós temos à mão, mas pouco importa o instrumento que nós estamos colocando, né? Seja no papel, num tablet ou no próprio celular. Mas o computador também, evidentemente, né? Mas o que acontece? Todas esses planos, esse roteiro de viagem, programação, etc. e tal, nós fazemos com base na nossa realidade atual. E pode esses planos, este projeto mudar, né? Por exemplo, você vai fazer a programação de uma viagem. Então fala assim: André, boa noite, seja bem-vindo. Aí você fala assim: bom, dia tal eu vou conhecer tal lugar. Só que naquele dia em especial, aquele lugar está fechado. Fechou por uma questão que você não sabia porque aconteceu alguma situação, ou por estar fechado, por ter pouco movimento naquele período, só funciona no final de semana, etc. Então você tinha se programado para ir numa quarta-feira. Então, infelizmente, você não vai conseguir ir. Você vai ter que mudar o teu plano, mudar o teu roteiro. Então, tudo aquilo que a gente coloca no papel, nem sempre nós vamos conseguir realizar a contexto. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é muito importante a gente fazer a programação. É muito importante a gente fazer o planejamento. Se o planejamento vai sair de acordo com o planejado, é uma situação, ou não. E muitas vezes nós temos um plano e Deus tem um projeto maior para nossas vidas, né? Então, vamos ver agora então qual que é a visão do De Luca sobre esse tema. Eu joguei a minha versão sem ter lido nada, tá bom? De Luca coloca assim, então: do papel para a realidade. A força da decisão é a força da mudança. Tony Robbins, Mensagens de um Amigo.
da editora Best Seller, tá? A força da decisão é a força da mudança. E o De Luca vem dizer para nós: sabemos que o destino é moldado pelas nossas atitudes. Albert Einstein afirmou que nada acontece até que algo se mova. Mas o que em nós determina a tomada de atitudes? Em regra, é a força de uma decisão. Quando estamos determinados a fazer algo, geramos a força das ações que nos levarão ao objetivo desejado. Não se trata de manifestar apenas uma intenção, algo do tipo eu gostaria ou eu penso em fazer. Meras intenções geralmente não produzem mudanças, porque não há nelas o componente fundamental chamado decisão. A decisão faz com que sejamos fiéis aos objetivos traçados. Traz coerência entre o que queremos e o que fazemos. A partir do momento em que tomamos uma firme decisão, nossos sonhos começam a ser materializados por meio das atitudes. A decisão capaz de gerar transformação é aquela que acredita na possibilidade de sua realização. Crer com firmeza ser possível atingir a meta desejável faz com que sintamos potentes e, em consequência, capacitados para o êxito almejado. Disse Jesus que tudo é possível ao que crê. Se todavia nos faltar a confiança de que poderemos atingir o alvo, a sensação de impotência tomará conta de nós e nos faltarão forças para as atitudes que nos levariam ao topo da montanha. A decisão, quando firme, convicta e perseverante, é o estopim que gera ações transformadoras. Os sonhos saem do papel e entram na vida da gente. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Bom, vejam que o De Luca partiu por uma outra abordagem entre o plano e a realização efetiva do plano. Vejamos, você pode ter planos, você pode fazer projetos, você pode fazer um roteiro, mas se você não tomar a decisão de executar, continuará sendo um plano, um projeto, um roteiro. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Então veja só, ele coloca assim, a decisão, não se trata de manifestar apenas uma intenção, algo do tipo, eu gostaria, ou eu penso em fazer. E isso, como ele está dizendo, são meras intenções, geralmente que não produzem mudanças, porque não há nelas o componente fundamental chamado decisão. Um dia eu vou fazer tal coisa. Um dia. Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Você não estabelece. Dizem que para você realizar um desejo, você tem que trabalhar 3 outros. Primeiro é ter a vontade daquilo. Segundo, acreditar na possibilidade de. E terceiro, trabalhar para que aquilo aconteça. Não estamos falando de desejos impossíveis, irrealizáveis. Vamos supor, eu quero visitar o planeta Netuno, né, o ano que vem. Não vai, só se for em pensamento. Uma viagem pela mente. Aí você pode até ir. Mas quando você fala na realização de algo, tem que ser algo real e palpável, né, dentro do mundo da realidade. Então, primeiro é o desejo. O segundo é a decisão de fazer aquilo acontecer. E a terceira,
Desculpa, a segunda é acreditar na possibilidade daquilo acontecer. E a terceira é trabalhar para que aquilo venha a acontecer. Então isso é fundamental, porque enquanto fica no meu plano, no meu projeto, tal dia, o ano que vem, na próxima existência, a gente vai protelando mudanças que são significativas e como o próprio texto diz, né? A força da decisão é a força da mudança. Nada muda se eu não mudar, não é mesmo, Ari? Nada muda se eu não mudar. Se eu não tomar a decisão de dar o primeiro passo, eu vou continuar parado, estático. A partir do momento que eu tomo decisão e vou dar o primeiro passo rumo à mudança, eu estou caminhando, estou começando a fazer as coisas acontecerem. Então isso que é importante que ele coloca. Ó. A decisão faz com que sejamos fiéis aos objetivos traçados, traz coerência entre o que queremos e o que fazemos. A partir do momento em que tomamos uma firme decisão, nossos sonhos começam a ser materializados por meio das atitudes. Então vejam, é uma firme decisão. Decidir mudar. Então a decisão tem que ser efetiva, objetiva, real. Não pode ser aquela decisão de mudança que fica na estratosfera. Não, tem que trazer a decisão para o chão, para a terra. Não adianta ficar sonhando por situações impossíveis e nada fazendo para que aquilo aconteça. Isso vale para os nossos desejos de ordem material e também e principalmente de ordem espiritual e moral. A mudança que eu quero trazer dentro de mim, eu tenho que primeiramente querer. Enquanto eu me acreditar numa situação estabilizada, sem necessidade que eu esteja bem, que eu não preciso de nada, que eu estou assim numa situação que eu não preciso evoluir, que eu não preciso mudar, que eu não preciso crescer, progredir, etc., eu vou ficar estacionado. Agora, a partir do momento que eu tomo consciência da minha realidade material e espiritual, eu começo a ter uma visão realista de mim. Me conscientizei. Eu sou assim. Tá, mas eu não gosto de ser assim. Como que eu posso? Como que eu posso mudar? Prestando atenção naquilo que eu não quero ser para o desejo que eu quero me transformar numa pessoa melhor. E como que eu vou fazer isso? Por meio de um trabalho diuturno, de perseverança, de determinação, buscando efetivamente esta mudança de vida. A partir do momento que eu tomo a consciência da minha realidade, eu tenho condição, né? Essa mudança tem que ser uma mudança real, como eu estava dizendo. Não pode ser assim, eu estou assim, mas acho que é momentâneo, né? Eu acho que é provisório, é por causa que aconteceu tal coisa que eu estou assim. Não. Conscientize-se. Você está feliz com a forma que você está sendo? Você está feliz com a forma como você está levando a sua vida? Ou você está igual a música lá do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Tá certo, tem vezes que não podemos nadar contra a correnteza, né? Ir contra a maré, tentando querer mudar o que não pode ser mudado. Mas a partir do momento que eu me conscientizo da minha realidade e eu percebo que a situação a qual eu estou não me satisfaz mais, eu preciso começar a trabalhar. A Débora dizendo, para envelhecermos bem, precisamos nos exercitar. É verdade, Débora. Então, tomou consciência? Beleza. Que mais? Quero mudar? Sim. Boa noite, Solange. Seja bem-vinda. Bom, você quer mudar porque você não está satisfeito com aquela situação. Como que você pode fazer? Bom, eu quero mudar. Então, tome uma decisão real, séria, efetiva. Vou mudar de hoje em diante,
mas não precisa falar para os outros. Você pode reverberar para si mesmo, como um mantra. Hoje estou mais calmo, estou mais paciente. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Uma coisa muito interessante, quando as pessoas fazem as suas mentalizações, eles não prestam atenção num detalhe muito importante. Mentalizar é já se ver na situação tal qual pretende-se. Como diz meu pior inimigo, exatamente. Então, por exemplo, quando você está fazendo a sua mentalização, se veja na situação para que você já está. Porque o nosso cérebro, ele não é tão inteligente assim como a gente pensa. Ele tem um caráter, se você alimentá-lo com ideias positivas a seu respeito, com visualizações, e a neurolinguística trabalha muito bem esse preceito, vai trazer para a gente o quê? A possibilidade dos acontecimentos se tornarem realidade na nossa vida. Então, por exemplo, eu tenho um caso muito particular, um exercício que eu fazia diuturnamente. Quando eu fui trabalhar numa empresa, era para eu ficar em São Paulo apenas 3 meses, o período de um estágio, depois eu retornaria para cá. Só que eles estavam com dificuldade de arrumar mais pessoas para trabalhar em São Paulo, e de 3 meses passou para 4, para 5, para 6, e eu estava quase 1 ano, e o custo de vida em São Paulo, né? Quem mora em São Paulo, como a Débora, como o Will, sabe muito bem. Mentalizar é acreditar, exatamente, Débora. Então, o custo de vida na capital é muito maior que uma cidade do interior. Então, estava ficando praticamente eu estava praticamente pagando para trabalhar, né, modo de dizer. E eu comecei a fazer o exercício de mentalização. Eu já me via trabalhando aqui, eu me mentalizava até a roupa que eu estava vestindo, o trajeto que eu estava fazendo, a mesa que eu ia sentar, tudo isso na minha mente, naquele exercício de mentalização. E as coisas realmente acabaram acontecendo. Então, e eu também fiz, né? Eu não fiquei mentalizando apenas e fiquei de braços cruzados. Eu fui atrás. Boa noite, José, seja bem-vindo. Eu fui atrás, eu fui conversar com o pessoal da gerência, etc. Tá, olha, tá ficando insustentável, né? Boa noite, Sara, seja bem-vinda. Então, isso tudo é importante. Esse acreditar, mentalizando efetivamente aquilo que você quer, é o primeiro passo para a mudança. E aí você vai trabalhar também para aquilo, né? Não adianta só eu querer, eu mentalizar e ficar esperando de braços cruzados, como eu falei. É como aquela piada, né? Que uma pessoa vivia pedindo para Deus para que ele ganhasse na Mega. Ah, eu quero ganhar na Mega, eu quero ganhar na Mega, eu quero ganhar. Pedia. Um dia Deus se encheu da pessoa e mandou um anjo lá para conversar com ela. Olha, Deus falou que vai atender os seus desejos, mas ele pediu pelo menos para você jogar, para você comprar o bilhete, para você fazer alguma coisa. Não estou falando para a gente fazer isso, né? A gente sabe que muitas vezes o ganho fácil acaba sendo sinônimo de perdição da encarnação. Eu acho que é um custo-benefício muito alto que se paga quando você recebe um valor financeiro muito maior do que, como que a gente poderia dizer, né? Um volume financeiro muito maior do que você está habituado na sua vida. Então é esse trabalho que nós temos que fazer. Esse trabalho que é importante. Sai do seu papel e vai para a realidade. E o De Luca começa a dizer assim: a decisão capaz de gerar transformação é aquela que acredita na possibilidade da sua realização. Se você não acredita em você, se você não acredita que você vai passar no concurso, no exame, no vestibular, que você vai conseguir aquele emprego, nem vá. Você não está acreditando em você. Nem perca tempo. Porque o primeiro passo, como ele está dizendo, é você ter a certeza. A decisão é aquela que acredita na possibilidade da realização.
É possível? Sim. Meu desejo é possível? Ok. O que eu posso fazer? Vou estudar, vou buscar mecanismo de conhecimento para que eu consiga, né, estar devidamente preparado para aquele processo seletivo, por exemplo, né? E aí ele continua dizendo, ó, crer com firmeza ser possível atingir a meta desejada faz com que sintamos potentes e, em consequência, capacitados para o êxito almejado. Então, é aquela fé, né, que Jesus falou. A fé é do tamanho de um grão de mostarda. Ieda, boa noite, seja bem-vinda. Essa fé, acreditar, ter a certeza. Bom, aquilo que eu estou desejando é possível de realizar? Tá, tudo bem, né? Como eu falei, não é o ano que vem eu quero fazer uma visita a Plutão, a Netuno, etc. e tal, nada disso, né? Mas o que eu desejo é possível de realizar? Sim. Eu acredito em mim. Eu acredito em mim que eu serei capaz de fazer. E aí eu vou trabalhar para ele. Trabalhar para aquilo acontecer. Né? Não basta ser possível, não basta eu acreditar e ficar de braços cruzados, como eu já tenho falado várias vezes nesta live, né? E como ele traz, por exemplo, né? Disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Se todavia nos faltar a confiança de que podemos atingir o alvo, a sensação de impotência tomará conta de nós e nos faltarão forças para as atitudes que nos levariam ao topo da montanha. Aquela pessoa, né, que desiste na primeira dificuldade. Primeira dificuldade ele desiste. Eu lembro de uma situação do amigo nosso que vivia prestando concurso para juiz. E ele prestou, sem sombra de dúvidas, mais de 20 concursos. Ele estava num grau de conhecimento tamanho que estava bem, conhecia todas as matérias, tudo que ele estava super afiado, como a gente costuma dizer. E ele foi fazer uma prova e ele passou pela primeira, são 5 fases, ele ficou na última fase, no oral. Na última fase ele ficou. Ele foi para o fundo do poço. Totalmente descrente, e sentiu assim o pior ser humano na face da terra. Aí ele chegou, conversando com ele, falei, poxa, mas que difícil realmente, né? Aí ele pegou, falando para mim, que depois desse exame que ele tinha sido reprovado, ele foi fazer um outro. E esse outro exame ele não passou nem para a segunda fase, ele ficou na primeira fase, tamanha, né, o mundo caiu nas costas dele, porque ele tinha certeza absoluta que ele ia passar. Só que os planos dele talvez não estavam lá naquele lugar, né? Estavam no outro mais à frente. Aí até comentei com ele, lembrando de uma outra situação semelhante de um amigo nosso. Falei, quando a gente está no fundo do poço, a gente tem que ter a certeza absoluta que a gente chegou no fundo. Então dali para frente é só subir, só ascensão. Falei, acredite em você. Você tem capacidade, você tem conhecimento, você sabe aquilo que vai ser perguntado. Então acredite em você. E ele foi e efetivamente passou. Não porque eu falei, mas que ele mudou, né, aquela virada de chave que muitas vezes nós trazemos da nossa vida de forma invertida. Né? A gente muitas vezes é o nosso pior inimigo. E o De Luca vai finalizando, né, dizendo para nós, né, que a decisão, quando firme, convicta e perseverante, é o estopim que gera ações transformadoras. Os sonhos, então, saem do papel e entram na vida da gente. E aí a gente, né, realmente consegue realizar aquilo que a gente almeja. Agora eu coloco uma questão muito importante para todos nós. Quando a gente coloca esses posicionamentos, muitas pessoas pensam nas situações de ordem material. Como eu falei, um concurso público, um vestibular, uma proposta de emprego.
a aquisição de um bem material, não chegamos a falar exatamente isso, mas são situações que normalmente as pessoas pensam. Mas será que nós começamos já a ter um pouquinho mais de consciência e trabalhar o que eu posso mudar dentro de mim, de acordo com a minha situação que eu estou? Se eu me vejo, muitas vezes, numa situação que eu não... Opa, vou derrubar um negócio aqui, não vai dar certo. Se eu me vejo, muitas vezes, numa situação que não me faz bem, que eu não estou satisfeito com a minha forma de ser, de pensar, de agir. Se eu ficar deitado na cama, reclamando da sorte, reclamando disso, daquilo, vai mudar? Óbvio que não. Então eu tenho que tomar atitudes. Sair daquele lugar chamado zona de conforto, que pode ser gostoso, maravilhoso, mas não nos leva a lugar nenhum. Somente quando a gente sai da nossa zona de conforto que a gente vai conseguir dar um passo rumo à nossa evolução espiritual. No começo vai doer, no começo vai ficar estranho, mas depois a gente se acostuma também e aquele outro lugar se transforma numa outra zona de conforto. Quer ver um exemplo? Quando vocês for a casa espírita, por exemplo, né? Normalmente a gente tem, não é bem mania, né? Tem hábito de sentar sempre mais ou menos no mesmo lugar, na mesma posição da plateia. Ou seja, na direita, seja na esquerda, na frente ou atrás, no meio, não importa. Cada um de nós tem um lugar que é o nosso lugar de conforto. Aí eu vou pedir para vocês fazerem um exercício. Aquele lugar tá bom, né? Vocês estão acostumados ali. Procura mudar. Da outra vez que você for à casa espírita, mude de lugar. Num lugar totalmente diferente daquele que você ia. E procure fazer isso por um certo período. Aí o que vai acontecer? Quando você... No começo vai ser estranho, né? Você vai falar, nossa, estranho aqui, né? Não estou me sentindo... Acho que tem algum espírito aqui que está me... Não, tem, no espírito vai ter, com certeza, né? Na casa espírita vai ter espíritos. Mas aí quando você mudar de lugar e você vai se habituar no outro, aquele vai ser tua zona de conforto. Só que depois você tem que mudar também, né? Vai mudando. Bom, eram essas as considerações deste capítulo 41, do papel para a realidade, que nós possamos, né, tirar os nossos sonhos, os nossos projetos do papel e colocar em prática, praticar aquilo que a gente está pensando em fazer. E na próxima quarta-feira, como já anunciei, né, o capítulo 42, olha aqui, ó, capítulo 42, mergulhe fundo. Quem vai mergulhar fundo conosco é a nossa amiga Luciane Figueiredo, do Rio de Janeiro, que está aqui conosco. E nós vamos estar, em especial nesta noite de quarta-feira, dia 19, 22 horas, pelo nosso canal do YouTube, tá? Vai ser pelo nosso canal do YouTube. Então, dia 19, dia 12 é... Dia 12, estou com dia 12 aonde? O que eu estou falando com o dia 12? Dia 12 já foi, Luiz. Dia 19, quarta-feira, 22 horas, Luciane vai estar comigo pelo nosso canal do YouTube, comentando e falando do capítulo 42, que foi tão importante na vida da Luciane, o capítulo 42. Tanto que a gente já deixou-lhe marcado antecipadamente lá atrás, quando ela falou que esse capítulo foi um divisor de águas na vida dela. Então a gente vai querer saber com melhores detalhes. Porque ela me falou meio por alto aquela vez. Não contou assim minúcias que ela vai contar para nós. E eu já falei para a Luciane, capítulo 80 também, ela vem conosco, né? Vai demorar um pouquinho, viu, Lu? Descubra seu sorvete. Vai demorar um pouquinho para você descobrir o seu sorvete, que vai ser lá para meados do ano que vem, porque a partir de fevereiro o Levantar e Seguir vai ser apenas às segundas-feiras. Às quartas-feiras nós vamos fazer o Momentos com Jerônimo Mendonça, tá? Vamos às nossas vibrações, colocar a música aqui para as nossas reflexões, né? Quem quiser colocar um copo com água, né? É o momento ideal para a gente pedir
Ajuda da equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes. Neste momento, que possamos estar unidos num só pensamento, num só coração. Se você, querida amiga, querido amigo, sentir-se confortável, feche seus olhos, tome uma inspiração profunda e no momento de expirar, vai relaxando seus ombros, seu corpo, deixe sua mente se envolver pelos acordes suaves desta melodia. Que esta melodia possa elevar os nossos corações, os nossos espíritos, às esferas de luzes, ao encontro dos nossos anjos de guarda, protetores queridos, ao encontro também do nosso Mestre Jesus, a quem pedimos abençoe, Mestre, a cada um de nós que encontra-se nesta live, que já passou por ela ou que vai assistir depois. Abençoe os nossos familiares, os nossos entes queridos. Traga esse familiar, esse ente querido neste pensamento, neste momento, para que ele possa também receber todas as energias da espiritualidade. Mentalize também qualquer outra pessoa que você saiba estar necessitando de um auxílio, de uma ajuda. Rogue a divina providência divina, a misericórdia e o amor incondicional do nosso Mestre Jesus, que possa trazer cura, paz, saúde e equilíbrio para o corpo e para o espírito. Vibremos também pelos nossos irmãos que passam momentos mais difíceis do que nós. Estejam eles em hospitais, asilos, orfanatos, prisões, ou mesmo perambulando pelas ruas em vícios, drogas, alcoolismo. Por aqueles irmãos que partiram inadvertidamente para o plano espiritual, pelas vias do suicídio, por aqueles outros ainda perdidos em vícios, drogas, alcoolismo, por aqueles outros em processos depressivos, transtornos de ansiedade e toda a gama dessas doenças do mundo moderno. Que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes possa auxiliar esses irmãos. A equipe de Maria, socorristas de Maria, também acolher esses irmãos. Possa trazer conforto e consolo aos familiares aqui ficaram. Que as águas aqui colocadas possam receber o remédio e o lenitivo, pela misericórdia divina nos trazer paz, equilíbrio e saúde. E somos gratos pela oportunidade de aqui nos encontrarmos. E como forma de gratidão dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. E assim eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz,
muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até quarta-feira, 22 horas, pelo nosso canal do YouTube Reflexões Aloísio. Tchau, gente!